querem chá? Bom, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu me chamo Mariana Villanova e hoje eu vim fazer o vídeo das tretas e dos micos e das coisas que rolavam quando eu fazia figuração. Eu já tenho um vídeo sobre a figuração, eu vou deixar o link em um dos cantos da tela e aí vocês podem saber mais sobre isso. Se eu não me engano, eu fazia figuração em 2011, 2012, eu não tenho certeza se eu fiz em 2010 também. Me foge a cabeça, realmente eu não me lembro. Faz muito tempo, gente, a gente já tá em 2020, então realmente não me lembro. Mas eu vou falar pra vocês o seguinte, antes de começar esse vídeo, eu quero explicar uma coisa. As coisas que eu vou falar aqui são a minha opinião, é tudo baseado na minha opinião, no momento que eu tava vivendo ali e o que aconteceu com aquelas pessoas específicas. Isso não quer dizer que a pessoa seja assim 24 horas por dia, até porque no momento ali da figuração é um momento de trabalhar, tanto para o figurante, quanto para o ator, para o produtor, para o diretor, enfim. Eu quero deixar isso bem claro. E muita gente que já teve contato com famoso sabe que famoso é um ser humano que é famoso, que todo mundo conhece, mas assim, é um ser humano, então tem dia que a pessoa tá tendo um dia ruim, tem dia que a pessoa tá num dia bom, e isso tudo vai influenciar no jeito que você vai ser tratada por aquela pessoa naquele momento, né? Todo mundo é assim. Então eu vou falar pra vocês o que aconteceu e eu espero que vocês gostem do vídeo. Tem umas coisas engraçadas. Eu tô com o meu computador aqui embaixo porque a memória, né, da velhinha da praça é meio falha, então eu anotei umas coisas que eu não quero deixar passar porque são muito engraçadas. Então, vamos lá, vamos começar. Bom, eu vou falar primeiro de uma pessoa que eu encontrei 2 vezes e que essas 2 vezes a pessoa foi fantástica comigo, bateu papo, falou de um jeito super assim, sabe, orgânico, nada de, ai, eu sou um artista e eu sou um galã, então me trate como tal. Então, assim, foi uma coisa que me marcou muito. Porque na época eu não tava acostumada, né, gente, com um tratamento, assim, de igual para igual, de artista. Eu tinha começado há pouco tempo e tal, então eu ficava meio que, né. E, inclusive, uma das vezes que eu vi esse cara foi logo no começo, quando eu comecei a fazer figuração, e outra vez foi quando eu estava grávida da minha filha e nem sabia. Eu estava trabalhando no Rock in Rio, fazendo um evento no Rock in Rio, e aí eu encontrei com ele de novo. Foi o Caio Castro. A primeira vez que eu encontrei com o Caio Castro foi no bastidores da novela Tititi, e tinha um escritório nessa novela e tal. Eu não sei exatamente o que era, não sei se era tipo uma agência de publicidade, alguma coisa do tipo. E aí eu fazia figuração fixa nessa parte, porque não dava pra ter rotatividade demais com os figurantes nessa parte, porque eram sempre as mesmas mesas, então eram sempre as mesmas pessoas. E eu lembro que uma vez eu fiz, teve uma festa, alguma coisa, tipo uma festa de encerramento. Não sei se foi festa de encerramento da novela, eu realmente não lembro. Eu só lembro que tinha uma mesa com várias comidinhas, assim. E aí a gente podia comer, era comida de verdade e tal, eles liberaram depois que acabou a gravação e nos intervalos também a gente podia comer. Aí a gente tava comendo e tal, aí ele veio. Aí eu falei alguma coisa com ele, tipo, zoando, porque ele tava conversando com uma outra pessoa, e aí eu falei Caio Castro, e fiquei zoando, tipo, do sotaque dele, porque ele tava falando com alguém, e ele tinha um sotaque bem forte, assim, de São Paulo. E na TV, ele não transparecia aquele sotaque tão forte de São Paulo, nas novelas e tal. E aí eu puxei esse assunto com ele, ele começou a conversar comigo, de boa. E aí eu me lembro que ele ficou conversando comigo, tranquilo, sabe? Como se fosse... Nem parecia que ele era, tipo, o galã da novela. E aí eu paguei um mico até, porque eu falei pra ele, nossa, Caio Castro, esse sotaque, não sei o que. Ele falou, mas eu sou de São Paulo e tal. Aí eu falei, cara, eu não sabia que você era de São Paulo, eu não sabia nada da história do cara. Eu só lembrava que ele tinha feito um concurso no Caldeirão do Hulk, ele tinha ganhado o concurso, e aí depois disso ele virou o Caio Castro, né? Mas fora isso eu não sabia nada. Mas ele ficou batendo maior papo comigo e tal, e aí
parece que começaram as gravações de novo, a gente parou o papo, mas foi super, sabe? Eu me senti super bem de conversar com ele, um cara super humilde, super tranquilo. E aí, outra vez que eu fui vê-lo, inclusive deu a maior confusão, porque eu estava fazendo o evento do Rock in Rio, e aí isso foi em 2013. E eu já tava grávida e eu não sabia que eu tava grávida. Então eu fiz o evento, eu trabalhei pra Heineken, aí eu fiquei bebendo e tal, depois na festa de encerramento, enfim. E eu trabalhei numa tirolesa. Eu fiz tanto uma lojinha, que a Heineken tinha, que dava brinde pras pessoas, quanto uma tirolesa. E eu lembro que quando eu tava na tirolesa, veio ele. Ai, deixa eu ir, não sei o que, não sei o que lá. Aí ele foi, pegou, depois era a vez dele, ele foi. Aí eu lembro que eu falei assim, cara, eu tenho uma amiga minha de Curitiba, chama Luana, minha amiga. E ela é louca por você, vamos tirar uma foto? Aí ele, claro. Aí ele foi, pegou meu telefone e ele tirou uma selfie da gente. E eu lembro que, cara, aquela foto não era pra mim, não era mesmo, gente. Eu não tenho essa coisa. Eu tive uma vez só, eu quis tirar uma foto com um cara, que eu vou falar daqui a pouco. E depois disso, depois daquela experiência, eu nunca mais pedi. Então eu pedi pra minha amiga, eu falei, cara, eu vou tirar uma foto com o Caio Castro, a Luana vai ficar louca. Aí ele foi, tirou a foto super tranquilo e desceu. E eu postei essa foto no Facebook. E eu lembro que tinha tipo um aplicativo, alguma coisa que se você tinha como colocar a borda na foto do Rock in Rio e tal, e colocar também que era da Heineken, alguma coisa do tipo, e eu postei a foto no Facebook. E aí eu lembro que depois disso o pai da minha filha, ele tipo sumiu do Facebook, ele me deletou do Facebook, porque ele ficou puto, porque ele achou que eu tinha postado uma foto com um cara no meio do meu trabalho. E, tipo, ele não sabia que o cara era famoso, que eu tinha pedido pra tirar uma foto com um famoso. E no final das contas, a minha amiga ficou super feliz com a foto, eu falei que tinha sido pra ela e tal, enfim. Foi isso, essa é a minha história com o Caio Castro. Falei pra caramba, né, mas expliquei que ele foi um cara super bacana comigo, assim, humilde, não parecia galã de TV Globo, sabe? Ele falava comigo de igual para igual e não me tratou mal, enfim. Eu achei super interessante essa experiência que eu tive de encontrar o Caio Castro e queria compartilhar com vocês. Vamos passar para o próximo famoso ou famosa. Bom, a próxima pessoa famosa que eu vou falar, eu não encontrei em termos de figuração. Eu encontrei num evento que eu tava fazendo no Museu de Arte Moderna, que foi o lançamento da Playboy da Grazi Massafera. Gente, quanto tempo faz que a Grazi Massafera saiu na Playboy? Vocês lembram? Aquele tititi todo que teve em volta e tal, que foi o maior salário que a Playboy já pagou, que foi no bem artístico, no muito sexy, não sei o que, não sei o que lá. Enfim, aquela, né, eu fiz a festa de lançamento da Playboy da Grazi e eu trabalhei como garçonete. E aí eu fui na festa tal, trabalhar como garçonete, enfim, foi uma loucura, era muito legal, assim, a experiência, vi um monte de famoso de perto, sabe? Mas aí tive essa experiência não tão legal com essa mulher, que é a Dani Bananinha. Eu me lembro que eu passei por vários famosos. Inclusive, tem uma mulher que eu faço questão, eu vou botar a foto dela em alguma parte da tela, porque ela me parou. Eu lembro que ela tava com Black Power na época, ela me parou e falou pra todo mundo que tava na mesa dela: olha essa menina, olha que menina linda, olha que, sabe, falando de mim, falando bem de mim. Ela me parou na hora do meu trabalho pra eu poder falar com as pessoas o quanto ela me achava bonita e não sei o quê. E assim, eu fiquei boba de ver a bondade dessa mulher. E essa Dani Bananinha foi uma coisa assim, foi uma experiência tão infeliz que eu tive com essa mulher que, sinceramente, eu fiquei traumatizada. Foi assim, eu cheguei com a bandeja e eu não me lembro se eu tinha bebida ou se eu tinha comida na minha bandeja. Mas eu lembro que ela tava com um grupo de outras meninas que eram famosas também, acho que tinha até uma outra dançarina também, na época do Caldeirão, que tava lá. Na época ela ainda tava nessa de dançarina, ela ainda não tinha aquele status de a dançarina chefe da trupe lá do Caldeirão do Hulk. Ela ainda era do mesmo grupo das outras dançarinas, ela tinha o mesmo status que as outras. E aí eu cheguei perto delas pra oferecer o que eu tinha na minha bandeja.
E eu lembro que a bandeja era muito pesada, eu tava com muita dor no pulso já. Eu tenho tendinite, então eu sinto maior dor nesse pulso aqui. E aí eu tava segurando a bandeja e, tipo, só querendo passar pra poder esvaziar logo a bandeja, oferecer, ver se elas iam pegar pra poder sair fora, pra ir pra outro grupo, oferecer comida pra outras pessoas. Quando eu cheguei perto dela, ela tava com um vestido com as costas de fora, assim, bem justinho e brilhante. Quando ela olhou pra mim, ela falou: olha só, você não vai derrubar isso em mim não, hein, que você vai arruinar o meu vestido. Gente, quando ela fez aquilo ali comigo, eu comecei a me tremer, eu fiquei com medo da bandeja cair da minha mão, porque eu fiquei com tanto... Eu fiquei com pavor daquela mulher. Eu falei, gente, pra que uma ignorância dessa? Pra que olhar pra pessoa que tá trabalhando e falar desse jeito, nesse tom? Ela foi extremamente insuportável naquele momento. Ela foi grossa, ela foi ridícula, sabe? E aquilo me marcou. Faz muitos anos isso. Vão pesquisar aí, dá um Google e vai ver quando foi que a Grazi Massafera saiu na Playboy. Que eu acho que ela só saiu uma vez. Faz muito tempo e eu nunca me esqueci disso, tá? Enfim, essa foi uma das piores que eu já tive. E eu queria muito falar, porque eu acho que é importante até alertar, sabe? Porque às vezes a pessoa aparece na televisão como um anjo de candura. E naquele momento ali eu fui bem maltratada, eu me senti bem prejudicada por ela, porque depois eu fiquei a noite toda com a mão tremendo, tinha que trabalhar com aquela bandeja pesada e, enfim, foi horrível, tá? Tem outra engraçada, mas também que eu errei nesse dia e eu queria falar pra vocês sobre isso. Eu queria pedir desculpa, não que eu acho que esse cara vai assistir meu vídeo, mas assim, enfim, né? Se alguém que conhece ele assistir, eu queria pedir desculpa, porque o que eu fiz foi tipo um acidente. Eu tava fazendo um comentário, foi um acidente. A gente tava gravando uma coisa lá que eu realmente, gente, eu não me lembro o que era. A esse ponto da minha vida de figurante, eu já não tava nem mais querendo saber o que eu tava gravando, eu só tava indo lá pra ganhar o dinheiro mesmo. Pra ficar lá em pé, fingindo que tava falando com alguém e depois ganhar meu dinheiro. E essa gravação era uma gravação noturna. Então, assim, noturna geralmente vai a noite toda, de madrugada. Então eu já tava pancada de sono, nem me lembro qual era a novela, o programa, enfim, não me lembro. Só me lembro que tinha Carolina Ferraz e tinha Humberto Martins. Porque Carolina Ferraz, eu vou falar dela daqui a pouco, e tava lá, e Humberto Martins. E a história, o Nico, é com Humberto Martins. Quem lembra do Humberto Martins? Tá, então escuta o que aconteceu. Eu lembro que eu cheguei na gravação e fazia muito tempo que eu não via o Humberto Martins. E como eu era figurante, rolava muito um rumor de que o Humberto Martins era figurante. Então o nome dele era muito falado entre os figurantes, porque falavam, ele era figurante, agora ele virou ator. Agora não, há muito tempo ele virou ator e tal, não sei o quê. Então a gente tinha muito papo de figurante, sempre tinha Humberto Martins no meio, porque falavam que ele era figurante. Enfim, cara, eu me lembro que foi assim, quando eu vi que ele tava lá na gravação, eu tomei um susto. Por quê? Quem é final dos anos 80, 90... começo dos 90, sabe que o Humberto Martins era um galãzão da Globo. Um galã, assim, aquele de arrancar suspiros. Ele só fazia papel de galã ou de cara malvado, assim, e sempre arrancava suspiros. E quando eu vi esse cara na gravação, eu fiquei assim, meu Deus, ele tá acabado, ele tá destruído. Esse cara ele era muito bonito e ele tava muito abatido e estranho na gravação, sabe? Muito envelhecido, e eu lembro que foi um susto pra mim. E aí isso passou, eu vi isso, passou. Aí depois, a gente tava aguardando a gravação começar, eles estavam arrumando a cena, tal, o diretor e tudo mais. E aí, eu lembro que eu parei com um grupo de meninas que estavam gravando comigo, nem lembro quem era, mas eu parei com esse grupo de meninas e falei assim, gente, vocês viram Humberto Martins? Meu Deus, o Humberto Martins tá muito feio, gente. Ele tá muito acabado. Porque, assim, foi um susto pra mim. Ver que um cara que era tão galãzão
ficou tão, né? Porque tem uns caras que são galãs, assim, mas eles envelhecem bem, eles ficam aqueles coroas bem gatos, sabe? Mas ele não tava um coroa gato, ele tava bem feio, bem acabado. Aí eu comentei, menina do céu. Quando eu olhei pra frente, a 3 passos de distância de mim, quem tava? Humberto Martins. Olhou pra minha cara e tudo, depois que eu falei isso. E assim, eu fico... Eu vou fazer o quê? Eu falei, em voz alta, o cara ouviu. Eu só posso pedir desculpa, né? Por ter feito isso. Desculpa. Eu falei demais, não deveria ter falado. Foi a minha opinião verdadeira, mas eu não deveria ter falado. E deveria ter olhado em volta, porque, né? Falei, ficou um mico, enfim, né? Gente, olha só. Eu tenho um monte de história pra contar e esse vídeo tá enorme, então eu vou contar só mais 2. E se vocês gostarem desse vídeo, deixa um like e comenta nos comentários o que... Comenta nos comentários. E deixa nos comentários se vocês querem ver a parte 2, que aí eu conto a parte 2, tá? Mas eu vou falar um últimozinho aqui, que foi uma experiência bem legal que eu tive, que foi com a Carolina Ferraz. Já tinha falado, né, que eu ia falar dela. A Carolina Ferraz, ela é assim. Eu lembro quando eu tava ainda no Instagram, eu sigo ela, seguia, e aí eu via que ela, tudo ela postava com o hashtag acho chique, né? E ela é, gente, ela é a personificação do chique. Porque chique, né, como diria Marie Claire, é ser inteligente. E chique é você ser do bem. E ela é muito do bem. Ela, todas as vezes que Carolina Ferraz me viu em gravações, ela deu aquele sorriso verdadeiro pra mim. Olhava nos olhos, fazia questão de chegar. Teve uma vez que eu tava entrando na cena e ela pediu pra o diretor me mudar de lugar com outra figurante, me colocar na frente pra poder fazer a entrada da cena. Era como se fosse uma boate, eu me lembro que era um lugar bem escuro, assim, mas eu não lembro exatamente qual que era o programa. Me diverti muito fazendo isso, esse programa aí. Mas eu não me lembro exatamente o que que era. Mas eu lembro que ela me colocou bem na frente, assim, pra começar a cena, sabe? Eu passaria na frente da câmera, e aí depois ela iria entrar e começar a falar com alguém. Uma coisa assim. E sempre, toda vez que ela me viu, uma vez a gente tava nessa mesma gravação do Humberto Martins, e eu tava no banheiro e eu escutei alguém falando assim, passa um papel pra mim, tipo, não tem papel aqui. E tô eu passando um rolo de papel higiênico por cima do negócio do banheiro. Quando eu fui ver era ela que tava do outro lado e tipo, não foi por isso que eu me apeguei a ela e achei ela legal, mas é que assim, eu estive com ela várias vezes, eu encontrei com ela em várias gravações e em todas as gravações ela me tratou muito bem. Então assim, eu não tenho o que dizer de Carolina Ferraz, ela é maravilhosa, tá? Ela é muito educada, muito gentil, ela tá sempre sorrindo pras pessoas, nunca me tratou mal. Então, o que eu posso dizer é que a minha experiência com ela foi muito legal, tá bom? Ah, tá. Falar dessa pessoa, porque essa pessoa, ela tá aqui no YouTube. Essa menina tá aqui no YouTube. E eu vi esses dias que ela tá no YouTube, não procurei saber da vida dela não, apareceu uma... como é que fala? Recomendação de um vídeo dela pra assistir, mas eu não faço a menor questão de assistir. Por quê? Porque é aquela pessoa que tem aquela carinha de anjo, sabe? Aquela que você vê na televisão e fala, ah, essa menina é tão fofa, ela é tão lindinha, ela é tão... Mas ela é insuportável pessoalmente. O nome dessa menina é Maria Flor. Eu lembro que eu fiz uma série que ela era protagonista. Era ela e Pedro Nestlin. E, sinceramente, cara, todas as possibilidades de eu achar essa menina legal ou achar que ela é realmente uma fofinha, como a carinha dela é fofinha, se desfizeram. Primeiro, algumas pessoas diziam que... Quem é Maria Flor? Ah, Maria Flor, ela é neta de um diretor super famoso aí, de um cara super famoso, cineasta, sei lá. E é por isso que ela é famosa, porque ela entrou como, né, começou a trabalhar por causa disso, porque o avô dela é famoso. Eu não sei, gente, eu não tenho nada a ver com isso, tá? Eram os rumores da figuração. Tem muito rumor dentro de figuração. A gente tem muito tempo pra fazer fofoca na figuração. Ou tinha, né? Porque eu não faço mais. Mas eu me lembro que essa série dela
Foi uma série que foi gravada, a maior parte foi gravada no condomínio Mansões, lá na Barra da Tijuca. E todas as vezes que a gente tinha que estar perto dessa menina, ela era insuportável. Ela tava sempre de ovo virado, ela tava sempre virando os olhinhos pros figurantes e pra todo mundo em volta. Eu não sei como que as pessoas em volta aguentavam a presença dela, porque ela era insuportável. Sabe aquela pessoa assim, que você tá perto e, cara, baixa até a vibe, porque... Meu Deus, que garota nojenta, ela era insuportável. Tudo ela tava com cara de uó, de cara feia, ou então tava reclamando, sabe? Ou então tava fazendo, ai não, mas assim não, ai não sei o quê. Então assim, era mesmo uma coisa, era uó trabalhar com a Maria Flor. Porque ela tava sempre de ovo virado, ela tava sempre de estrelismo, tipo, ai, não me toque, ai, não tá bom assim, ai, tem que ser assado. Eu não sei quantas vezes a gente tinha que parar a gravação pra poder fazer ela ficar a princesa perfeita da Disney, porque era o tempo todo alguma coisa que acontecia, entendeu? Enfim, é aquela coisa de que as aparências enganam, né? Às vezes a gente vê a pessoa na televisão e acha que a pessoa é uma florzinha de candura, porque ela tem aquela carinha fofa e tal, não sei o que, mas por trás das câmeras a pessoa é insuportável. E essa foi a minha experiência com Maria Flor. Não vou falar assim, uma cena específica, uma coisa específica, porque eu fiz quase toda essa série. Quase toda? Não sei se foi quase toda, mas eu fiz bastante. Eu lembro que a gente frequentemente ia no Mansões, em outras externas também, para poder trabalhar nessa série dela, que ela era protagonista. Lembro que depois o negócio até flopou, não teve muito sucesso e tal, enfim. Mas toda vez que a gente gravava tinha alguma coisinha com ela, porque ela tava sempre... tava sempre na TPM, eu acho. E era muito chato trabalhar com ela, muito, muito chato mesmo. Mas enfim, eu vou parar por aqui. Esse vídeo já tá longuíssimo. Se vocês gostaram dos micos e das tretas, tem mais. Gente, eu mandei um e-mail, porque eu tô usando o celular, né, pra gravar. Então eu mandei todas as notas que eu escrevi, eu mandei por e-mail pra mim, tá aqui embaixo. E tem muita coisa, mas muita coisa, muito mais. Então vamos ver, né? Se vocês gostarem desse vídeo, se eu ver que tá com visualizações consideráveis para poder fazer outro vídeo, continuação desse, vocês deixem nos comentários a curiosidade de vocês. Se vocês tiveram experiência com alguma dessas pessoas que eu falei no vídeo, por favor, deem os seus relatos aí, porque de repente a pessoa é maravilhosa, é um amor, e naquele dia não foi legal, né? Ou de repente a pessoa te tratou mal, por exemplo, Caio Castro, e aí, né? São experiências diferentes vindas de pessoas diferentes. Enfim, é isso. Queria agradecer por vocês terem assistido esse vídeo. Muito obrigada. E quem quiser mais chá, só pedir, tá? Que eu trago mais chá pra vocês. Sem derramar, só beber, tá bom? É isso. Beijo e até a próxima. Tchau!